Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de indicadores para vocês e dessa vez o indicador se chama Auto Elliott Waves, tá? Esse indicador aqui ele é para o MetaTrader 4. Bom, primeiro vocês já estão vendo ele aqui na tela, eu vou até dar uma aumentada nisso daqui para vocês conseguirem ver melhor. Qualquer coisa eu dou uma aumentada também na edição, mas acho que assim tá o suficiente. Bom, primeiro vocês já estão vendo ele aqui plotado na tela, ele já vai traçando automaticamente as ondas de Elliott, como vocês estão vendo aqui na tela, e dando os níveis, né? Então são níveis aí importantes, inclusive níveis futuros aí que possivelmente poderia atingir a onda 3, né? Então a gente tem a onda 1, a gente tem um repique fazendo a onda 2, e aí a onda 3 ele me disse que vai vir até aqui basicamente, tá? Mas ele acaba dando também alguns pontos futuros, como vocês estão vendo aqui, essas bolinhas em amarelo. Tá? E dentro disso também dá alguns níveis, né? Falando um pouco sobre essa dashboard em si. Primeiro, queria falar que eu não testei tudo, tá? Porque é muita funcionalidade. Cada palavrinha, cada botãozinho que vocês estão vendo aqui faz alguma coisa, tá? Faz alguma diferença. Então, vou explicar, tentar explicar aqui rapidamente sobre tudo isso. Aqui a gente tem, por exemplo, três funcionalidades, tá? Semi-auto, você vai fazer isso aqui de forma automática, tá? Semi-automática basicamente. Então você vai ver aqui o que você quer e vai começar a plotar dentro do gráfico. Então eu deixo isso aqui desabilitado, eu quero que ele me mostre, tá, as previsões, né, as ondas. Você tem os levels, tá? Então você pode desativar ou ativar. No meu caso aqui já estava ativado, mas se você quiser deixar isso um pouco mais clean, você pode desativar, tá? E aí, na medida que você ativa, ele vai aparecer aqui para você. E também vocês têm alguns pontos futuros, digamos assim, né? Seriam esses X levels aqui. Então basicamente você vai ter mais linhas aí de pontos onde possivelmente o preço poderia se deslocar a favor, tá? Aqui a gente vai ter algumas funcionalidades dentro disso daqui, tá? Então você tem os X levels, o X level extended, tá? Então se eu desativar isso daqui, ele vai ficar só os tracinhos, tá? Você pode deixar isso aqui estendido. Vocês têm o in level, tá? Eu não sei se vai aparecer para vocês, porque aqui para mim está bem clarinho. Imagino que para vocês esteja mais claro ainda, mas você tem basicamente níveis dentro de níveis, tá? E aí você pode também fazer a extensão disso, tá? E ele vai ficar marcado aqui, estendido, tá? Você também tem essa EL Choices aqui, que eu não sei o que que é, tá? E esse Level Ask, que ele vai fazer um tracinho aqui, que vai se movimentando de acordo com o preço, tá? E você também pode fazer a extensão desses levels. Bom, aqui nesses dois gráficozinhos, tá? Vou falar aqui primeiro desse primeiro, né? Vocês têm o estocástico. Então, por exemplo, eu estou aqui em M5, mas eu tenho um estocástico de H1 aqui me falando como é que está o estocástico no time frame H1, tá? Então, se eu for fazer as minhas entradas, eu consigo rapidamente ver o que que o estocástico está me mostrando para dar uma reconfirmada, tá, na minha operação, se eu estou fazendo a favor ou contra o estocástico, tá? Você não tem somente o estocástico, você também tem um RSI. Então, por exemplo, imagine que eu queira entrar vendido, tá, nessa onda 2, tá, esperando a minha onda 3, mas eu estou vendo que o meu RSI já está falando que isso aqui é uma zona de sobrevenda, tá? Então eu posso tentar segurar essa operação ou não entrar nessa operação, tá? Você também tem um MACD aqui, que você também consegue dar essa reconfirmada. Então a gente está vendo isso aqui em H1, mas se eu quiser ir para um time frame maior, ele também faz isso. Então é bem interessante essa funcionalidade. E vocês percebem que à medida que eu movo o meu mouse, a linha ali também vai se movendo, né? Ou seja, como eu estou aqui em M5, eu consigo ver exatamente onde é que é isso aqui dentro do H1. Então é bem interessante ter essa visão um pouco mais macro e bem mais detalhada, né? Ou seja, por exemplo, essa parte aqui, tá? Vocês estão vendo ali na tela o que ela representaria do time frame H1. E aí também o que vocês conseguem fazer, né? Você percebe que aqui eu estou setado no time frame H1, tá? E aqui eu estou no M5, ou seja, as ondas aqui de Elliott, ele está me trazendo dentro do H1, tá? Então mesmo eu estando aqui em M5, essa onda aqui, ele está me falando sobre H1, tá? Se eu quiser mudar, colocar em H4 aqui, por exemplo, né? Ele não me indicou nada, mas à medida que eu vou mexendo nisso aqui, por exemplo, M30, então eu estou vendo a onda que ele está me falando em M30, tá? Estando aqui em M5. Aí assim por diante. Tudo que diz respeito à onda, você vai mexer aqui, tá?
E aqui, né, dentro dessa dashboardzinha, a gente consegue mudar e ver também um aspecto macro o que está acontecendo em outros time frames, o que as waves estão fazendo dentro desses time frames. E aí o que está em verdinho é o par que você está atualmente, né, daqui no gráfico. Então voltei aqui pro H1, tá, para a gente dar uma olhada nas waves aqui, né? Aqui embaixo a gente tem também os candles, né? Ou seja, ele vai funcionar da mesma forma que o de cima, só que aqui a gente vai ter os candles, né? Então é a mesma coisa. À medida que eu movo meu cursor, eu consigo ver ali dentro dos candles de H1 o que estaria acontecendo. E aqui a gente tem algumas funcionalidades, né? Como se fosse, por exemplo, aqueles canais de Kelton, né? A gente consegue ver se o candle ele já estava ali um pouco mais estado nas extremidades, né? E aí você também pode confirmar a sua operação ou não fazer a sua operação baseado nisso, né? Isso aqui serve só para a gente ir fazendo confirmações maiores, pode também desativar, colocar outros, enfim, tem vários presets aqui que você pode utilizar. Aqui a gente também consegue configurar uma série de alarmes, tá? Honestamente, isso aqui não funciona tão bem, nem recomendo que vocês deem uma olhada nisso. Aqui você vai mexer com relação aos níveis aqui, né? Então, se eu deixar isso aqui tudo desativado, ele vai me mostrar somente um pouco mais limpo, né? Mostra em porcentagem, né? Mas se você não quer porcentagem, você pode colocar é, alguns outros níveis, algumas outras formas de customização desses níveis, tá? Então, se você deixar tudo isso aqui desativado, você vai ver o que é melhor para você, e aí, claro, você desativa o que não fizer sentido, tá? Isso aqui para mim é, acaba sendo um pouco mais clean, um pouco melhor. Então, outra coisa, acho que eu não mostrei ainda para vocês, mas se você quiser minimizar essa dashboard, você pode, né? Pode fazer suas operações, pode ver seus indicadores, né? E aí, beleza, quero mexer em alguma coisa, eu abro ela aqui de novo e aí eu mexo, né? Quero ver alguma coisa e aí você pode fazer isso. Outra funcionalidade que a gente tem uma forma de histórico aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero ver as waves antigas, né? Então, eu vou vindo aqui para trás, tá? E vou vendo se confirmou o que o indicador estava falando, né? Então, eu tenho uma wave 1, uma wave 2 fazendo um repique, e aí ele estava me falando que a gente poderia ter uma wave 3 que fosse até lá em cima, né? E aí você pode dar uma confirmada se o que ele estava indicando realmente aconteceu, né? Ou seja, a gente tinha, aqui nesse outro exemplo, a gente tinha uma wave 1 aqui, tá? Uma segunda wave fazendo um repique, e a terceira ele me falou que estaria mais ou menos aqui, e foi o que aconteceu, né? Rompeu ali o topo anterior, fazendo a outra wave. E aí você pode também dar um freeze nisso daqui, né? Imagine que, quer ver, eu vou mudar para essa atual, tá? E eu vou dar um freeze. E aí eu vou dar um freeze aqui nela. Você percebe que agora ela não vai ter novas indicações. À medida que o preço se mexer e ela encontrar um novo padrão de ondas, ele não vai se repintar nesse novo padrão. Ele vai ficar estático aqui nessa, né? Ou seja, eu estou vendo que isso aqui está me fazendo sentido, vi com todos os meus indicadores, dei uma olhada nos time frames maiores, e isso aqui está me fazendo muito sentido. O que eu faço agora? Eu vou dar um freeze nesse padrão, tá? E aí eu vou fazer minha operação com relação a ele. Vou setar todos os meus stop loss, take profit, e aí pronto, isso aqui não vai mais se mover. E aí você pode utilizar isso aqui de modelo para sua operação. Acabou minha operação, decidi entrar, bateu o stop loss, bateu o take profit, beleza, quero ver o que ele está me falando agora. Então eu vou desfreezar, né? Eu vou tirar o tick aqui do Freeze Waves e aí sim, se tiver uma nova formação de ondas, ele já vai mudar isso automaticamente. Ainda nessa linha do histórico, essa daqui está move pelo mouse, né, basicamente. Ou seja, se eu clico aqui, agora o movimento do meu mouse vai falar o histórico, tá? Então você percebe que eu consigo pegar no gráfico o histórico das ondas. Então é bem interessante também, você pode fazer seus estudos, pode brincar, pode entender melhor como é que funciona o indicador, tá? E aí você vê o que ele estava falando naquele momento. Nesse exemplo aqui a gente tinha uma Wave 1, uma 2 fazendo um repique aqui embaixo, né? Eu não vou conseguir mover meu mouse, obviamente, mas vocês estão vendo aí na tela, tá? E aí ele estava me falando que Wave 3 seria mais ou menos para lá, né? Tá vendo? Que iria poder pegar aqui. E aí você pode, de repente, fazer isso aqui. E aí, não quero mais ver, é só vir aqui, clicar em Stop. Tá? E aí você tem ali as marcações das waves junto com
os níveis aqui de Fibonacci, beleza? Os níveis você pode mover todos eles por aqui, você pode apagar um, colocar o outro, enfim, ver o que faz mais sentido para você, tá? Aqui embaixo a gente ainda tem uma parte de correlações, tá? Então você pode ativar isso daqui. Como eu estou em Euro USD, ele vai me mostrar a correlação aqui entre Euro e USD. Isso aqui seria mais ou menos a força, tá? Então a gente tem uma Slow Correlations Strength. Seriam basicamente duas formas de analisar a força do par, tá? Aqui você tem uma mais devagar e aqui em cima você tem a fast, né? Então você também pode utilizar isso. Se você clicar aqui, você vai ter meio como se fosse algumas médias, né? Então você pode utilizar isso aqui como parâmetro, né? Começar a utilizar isso daqui como parâmetro para entender se tá com uma, se por exemplo o euro está com uma força, está ganhando força, está ganhando tração, você pode estipular isso de acordo com o que você se sentir melhor. E aí você pode também mudar, tá? É de 2 para 8, então você, sei lá, se você quiser 3, é só você vir aqui, colocar em 3, ele já vai mudar para 3, quero isso aqui em 9, aí você vai conseguir mudar ele para 9, né? Aqui eu coloquei 9.8, mas vocês entenderam? Você consegue dimensionar essas linhas para que você se sentir mais confortável. Espero que vocês tenham gostado. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo se possível. O indicador vai estar gratuito aí no link da descrição. Lembrando que ele é somente para o MetaTrader 4. Já peço também para vocês darem uma olhada nos links das corretoras parceiras aí do canal. Se inscrevendo por lá, vocês me ajudam bastante a continuar com os vídeos. Beleza? Valeu e até a próxima.